À frente do Ministério das Relações Exteriores durante o governo do ex-presidente Lula, Celso Amorim tornou o Brasil um importante ator no cenário internacional. Amorim também ocupou o cargo durante a presidência de Itamar Franco e foi ministro da Defesa no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Paulista de Santos, Celso Amorim foi embaixador em Genebra e Londres e presidiu o Conselho de Segurança da ONU. Em 2009, foi indicado pela revista Foreign Policy como o melhor chanceler do mundo. O ex-ministro Celso Amorim veio à PUC para a aula inaugural do Departamento de Relações Internacionais. Ele falou para uma plateia lotada e destacou que política externa não se faz somente com boas ideias, mas principalmente com persistência. Amorim afirmou ainda que fazer política externa de forma ativa e altiva, tema de um dos seus livros, é um país ser capaz de ter a própria agenda. E citou como exemplo o papel do Brasil nas negociações do acordo nuclear com o Irã e o protagonismo brasileiro no grupo dos BRICS, na primeira década dos anos 2000. O chanceler foi aplaudido de pé por alunos e professores do curso e, ao final, concedeu uma entrevista à TV PUC-Rio. Como Santiago Dantas o influenciou você? Bom, Santiago Dantas foi um ministro que sintetizou, talvez como poucos, a necessidade do Brasil ter caminhos próprios, e ele falou isso não só na teoria, mas na prática, quando, numa votação muito importante, quando se tratava do afastamento de Cuba da Organização dos Estados Americanos, o Brasil se absteve, mas se absteve na circunstância da ONU, da OEA, equivale a votar contra. Então ele teve ele tinha uma visão do Brasil que era um país que não ia ficar subordinado nem aos Estados Unidos, nem à Rússia, nem a ninguém. Naquela época era a época do auge da Guerra Fria e ele via o Brasil até podendo intermediar com elementos positivos das preocupações sociais que caracterizavam o socialismo com as preocupações democráticas que caracterizariam o mundo ocidental. Então ele é uma figura ímpar, levou isso adiante como ministro das Relações Exteriores. Infelizmente ficou pouco tempo no cargo, mas marcou definitivamente os diplomatas brasileiros daquela geração, entre os quais me incluo. Quer dizer, eu entrei para o Itamaraty um pouco depois da gestão do Santiago, mas certamente a poder apreciar a política externa na época do Santiago Dantas foi uma das coisas que me entusiasmou a entrar para o Itamaraty. E como o senhor avalia os caminhos tomados pelo Brasil nesses primeiros 8 meses de governo, em termos de política externa? Bom, não são caminhos, são descaminhos. Né? Nós estamos fazendo tudo errado. Eu não estaria tão preocupado, claro que eu não gostaria, se nós tivéssemos voltado, digamos, a ter a política externa que foi seguida antes, por exemplo, mas estaríamos dentro de um plano da racionalidade. Você discute isso, aquilo, é a favor, por exemplo, o acordo do Mercosul, União Europeia, eu sei que vai atrás de uma outra pergunta sua. Pode discutir, é a favor, não sei o que precisa corrigir, não precisa corrigir, mas nós estamos num terreno racional e hoje nós não estamos nesse terreno racional. Né? Você vê o presidente sendo agressivo, até com o provável, não sei o que vai acontecer, afinal, mas hoje em dia o favorito nas eleições da Argentina, independentemente de você gostar ou não, isso é uma coisa que eu nunca vi nenhum presidente brasileiro fazer, aliás, nenhum presidente do mundo. Né? O próprio, digamos, Trump, que é uma pessoa muito grosseira assim, na expressão, quando ele quer falar alguma coisa, ele não fala mal da pessoa que está, ele fala bem do que ele gosta. Então, o Boris Johnson daria um bom primeiro-ministro. Não diz que os outros são ruins, né? Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento assim, muito triste que está tornando o Brasil um pária internacional. E como o senhor avalia o esvaziamento? Isso é muito triste, porque nunca vi isso. Nem na época da ditadura militar, talvez que a época fosse diferente, era um pária como está sendo agora. E como o senhor avalia o esvaziamento de iniciativas como a Unasul e a ISA? Não, isso é consequência, né, dessa ação, dessa visão, digamos, de total alinhamento com os Estados Unidos, de querer também só favorecer regimes de direita. Veja bem, a Unasul não era de esquerda, a Unasul não era marcada por uma ideologia, aliás, está escrito lá que é pluralidade, e em vários momentos a Unasul foi instrumental até a paz, por exemplo, entre Venezuela e Colômbia. Também numa crise interna que houve na Bolívia, que parecia que estava caminhando para a guerra civil, a Unasul estava sendo criada, mas já foi no âmbito do organismo em criação, que se formou um grupo que ajudou a resolver os problemas da Bolívia. Então, nós queremos a paz na região, a integração econômica, né, o desenvolvimento, inclusive, de uma visão de defesa comum. Eu fui ministro da Defesa, participei ativamente do Conselho de Defesa Sul-Americano, algo que nunca tinha havido antes, e que não tinha nenhuma conotação ideológica. É porque as pessoas acham que se não é subordinação total aos Estados Unidos, não é só aos Estados Unidos, aos Estados Unidos da linha do presidente Trump. Se você não é isso, você é comunista. Todo mundo é comunista, o Papa é comunista, a Merkel é comunista, todo mundo é comunista.
Após 20 anos de negociações, o Mercosul e a União Europeia assinaram um acordo de cooperação em junho, mas a França acabou recuando. Na sua avaliação, quais seriam os benefícios para o Brasil e que entraves os blocos enfrentariam para pôr esse acordo em prática? Não, a França não recuou propriamente. O que acontece é que o ministro do exterior da França, a França tem dificuldades, eu acho que por motivos bons, corretos, como é a questão da mudança do clima, e também por motivos protecionistas lá dela. Eu acho que aí, quando o presidente do Brasil fala abertamente que não tem preocupação com o desmatamento da Amazônia, que não tem preocupação com terras indígenas, que vai liberar os agrotóxicos, etc., e faz isso efetivamente, né? Isso tem uma repercussão péssima no exterior. Né? Porque o Brasil, mesmo nesses anos todos em que a gente estava cumprindo tudo direitinho, assinando os acordos, o Lula foi lá na COP15, a Dilma assinou a Convenção do Clima, mesmo assim, por motivos outros, às vezes até protecionistas, o clima era usado como pretexto, o clima, o meio ambiente. Agora, se o próprio presidente diz que isso não é assim, que o ministro das Relações Exteriores diz que não está havendo mudança de clima, né? O mesmo ministro que diz que ele acha que a Terra não é plana. Perguntaram ele, não, eu acho que é redonda. Que bom que ele acha, né? Então, quando você está nessa negação absoluta da ciência e dos valores que são valores da civilização ocidental, que eles tão bem falam, né? Não é, às vezes o ministro fala, quando há essa negação tão grande, isso serve de pretexto também para que o país que tem dificuldades, que já tem, que a França tem na área agrícola, porque obviamente os países do Mercosul são muito mais competitivos, e elas sempre existiram, mas eles passam a ter um argumento fácil e legítimo para não ir para frente. Quanto ao acordo em si, é o seguinte, o acordo, como eu sempre costumo dizer, o diabo mora nos detalhes. Você tem que ver a letra em detalhe do acordo, ver as cotas, ver... Eu tenho a impressão que esse acordo não seria favorável ao Brasil nesse momento. Por outro lado, o acordo tem um mérito que justamente aqui é visto como um problema, que é o fato que ele aproxima o Brasil da Europa e, portanto, diminui um pouco essa dependência exclusiva em relação aos Estados Unidos. Então, eu acho que é uma questão que não dá para você falar em poucas linhas assim. A prévia da eleição presidencial na Argentina apontou uma vantagem significativa para Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Como a eventual vitória dessa chapa poderia alterar a geopolítica na América do Sul e o próprio papel do Mercosul? Eu acho da maior importância. Vamos lembrar que a redemocratização na América do Sul, depois de décadas e décadas de ditaduras aqui, começou pela Argentina, né, com o presidente Alfonsín, lá que começou. Então, há sempre uma esperança de que os ventos que soprem da Argentina, nesse caso, influenciem positivamente o Brasil. Claro que você não pode comparar o governo Macri com o governo Bolsonaro, porque ele não usa as expressões que normalmente aqui o presidente brasileiro tem usado. Mas, de qualquer maneira, é um governo claramente de direita, neoliberal. O projeto dele neoliberal faliu, né? O povo argentino percebeu que está numa situação muito ruim, muito pior do que estava, e deseja um governo que seja mais social-democrata, progressista, né? Ele não é nenhum esquerdista radical, nada disso. Ele é uma pessoa, um cristão. Eu visitei o Papa junto com ele, aliás, o Alberto Fernandes. Ele é amigo do Papa Francisco, o que também é uma coisa importante. O Papa Francisco é hoje a liderança espiritual de maior importância no mundo, não só para os católicos, ele é um inspirador do ponto de vista, digamos, da tolerância, da igualdade, de evitar atitudes de ódio, de acentuar diferenças. Então, eu acho que o Alberto Fernandes vai transpor também esses valores para a Argentina e para a integração da América do Sul, e será muito bom para a região. E, sobretudo, o Brasil não tem que interferir, deixa isso acontecer lá como for. Eu não ouvi ninguém da esquerda dizendo que ia romper relações se o Macri ganhar. Isso pode gostar ou não gostar, mas é uma outra questão. Tem que respeitar. Ao lado do chanceler turco Davutoglu, o senhor empenhou na aproximação Oriente-Ocidente no caso do acordo nuclear iraniano. Como avalia o contexto atual com as sanções americanas que estão prejudicando os iranianos, inclusive os que são vítimas de câncer? Olha, nós estamos assistindo hoje um retrocesso muito grande, né? Depois que nós firmamos aquele acordo, na época ele não foi adotado, os Estados Unidos até seguiram outra política, mas pouco depois o presidente Obama foi na mesma direção. Não é idêntico o acordo, evidentemente, porque em cada momento as coisas mudam, inclusive a quantidade de urânio que o Irã passou a ter era muito maior, então exigia medidas diferentes. Mas na mesma linha,
Então eu acho, da mesma maneira que eu elogiei o acordo que o presidente Obama fez, eu acho absurdo que o presidente Trump tenha ido nesse caminho, porque isso tem consequências humanitárias terríveis dentro do Irã, né? Eu pude apreciar o efeito, apreciar no sentido de avaliar os efeitos negativos, por exemplo, das sanções no Iraque, que reduziram a expectativa de vida, aumentaram a mortalidade infantil. Isso são os efeitos. Agora, além disso, tem geopoliticamente, também é um desastre, porque o Irã, se for tratado adequadamente, ele pode até ter um papel positivo, né? Por exemplo, quando no auge do conflito da Síria, em que essa situação não estava grave como está hoje em relação ao Irã, me parecia que o Irã poderia ajudar a resolver, que ele tem que estar na mesa. O Irã é um país grande demais, você não pode esquecer, não pode apagar do mapa, são 70 milhões de habitantes, um país que tem um nível de renda mais ou menos similar ao do Brasil, é um país, né, tem uma indústria cinematográfica pujante, quer dizer, tem uma cultura pujante, não só tradicional, mas atual. Então, eu acho que você tem que tentar aproximar, não quer dizer que você tem que concordar com tudo, nós mesmos somos críticos, o presidente Lula teve a oportunidade de falar com a Ahmadinejad, e eu pessoalmente inúmeras vezes falei, quando ameaçavam apedrejar uma mulher, Sakineh, era o nome dela, e que acabou não ocorrendo, aliás, eu não sei se foram as nossas gestões ou outro efeito, mas enfim, eu acho que é o seguinte, você ter divergências com o país não quer dizer que você tenha que tratá-lo com hostilidade, e muito menos um país grande como o Irã, que tem uma influência enorme na região, você tem que trabalhar para que essa influência seja positiva e não ignorar. O senhor foi cineclubista e presidiu a Embrafilme. Qual a sua relação com o cinema? Bem, tem 3 filhos que fazem cinema. Meus 3 filhos homens fazem cinema, minha filha mulher faz relações internacionais. Então é um lado muito forte, assim, digamos, do meu... Não sei o que foi influência minha, o que foi influência da minha mulher, mas digamos assim, quando é um lado muito forte da minha formação, né? Eu acho que literatura também, mas o cinema, sobretudo na época, causou muita impressão para mim o cinema neorrealista italiano, que é um cinema que foi feito depois da guerra, e aqueles filmes têm um fortíssimo conteúdo social e humano. Então, eu acho que, digamos, fazem parte, digamos, dessa percepção do mundo que procura equilibrar, digamos, interesse próprio, que às vezes tem que ter, mas também com a solidariedade, né, com uma atitude humana, que eu acho que vale para os países também. Quer dizer, quando nós estamos falando aqui do bem-estar de cada um, quer dizer, o bem-estar do próximo faz parte do meu bem-estar, né? Até pela atitude que ele vai ter, isso vale para os países também. Isso inspirou a nossa atitude também aqui na região, nossa atitude em relação à África. Então o cinema me marcou dessa forma. Infelizmente hoje eu não tenho tanto tempo de ver filmes quanto eu gostaria de ver, mas é algo muito importante. Estou um pouco preocupado também com os caminhos que podem tomar no Brasil a Ancine e outras, em função do que eu ouço ali. Ainda outro dia estava lendo que havia um quesito num projeto a serem financiados pelo Banco do Brasil para saber se tinha nu frontal, não sei o que. Gente, nem no tempo da ditadura militar, eu fui presidente da Embrafilme, governo Figueiredo, acabei saindo porque autorizei um filme que tratava de tortura, e isso já não era mais praticado, mas era um nervo exposto ainda mas não foi punido, né? Eu voltei para o Itamaraty, etc. Apenas tive que sair da Embrafilme. Mas nunca alguém veio me perguntar, ninguém veio perguntar se a Embrafilme estava financiando um filme com nu frontal ou com outras cenas de sexo explícito. Gente, isso aí, sabe, nós estamos voltando à Idade Média, infelizmente. Muito obrigado, Celso. Obrigado a você. Vitor Amâncio para a TV PUC.